Em nosso encontro de hoje, vamos continuar com o tema do autoconhecimento, que já viemos elaborando aí em nossos últimos 3 encontros. Já abordamos a definição, já abordamos o impacto disso na gente, e vamos hoje abordar como que o autoconhecimento pode se dar na relação com os outros. Os seres humanos não vivem de forma isolada, né? Somos seres sociais e é justamente na interação com os outros, como mostra essa figura, que a gente pode, se quiser, evoluir nesse processo de autoconhecimento. E para isso, né, a gente tem como primeira reflexão uma frase do escritor inglês James Allen, que diz que as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam. Isto é, nós já somos de pessoas, né, com determinadas características, e quando a gente reage às circunstâncias que a vida nos coloca, então nós revelamos, tornamos visível as nossas características. É a figura que ilustra o início, né, da apresentação de hoje, e mostra isso de forma clara, né? A gente pode perceber isso, mas nem sempre percebemos quando se refere a gente. Esse tema foi tratado também pelo Carl Jung, e ele relaciona esse tema com o nosso desejo por termos certezas, né? Muitas vezes em busca de uma segurança imaginária, né? Nós queremos ter certezas e não dúvidas. Queremos ter resultados e não viver experiências. Mas ao mesmo tempo não percebemos que essas certezas, né, que a gente almeja só podem surgir se a gente se permitir dúvidas, e a gente só consegue atingir resultados através das experiências. Essa mesma questão também é abordada em termos talvez mais poéticos, né, pelo Osho, né, quando ele relaciona isso com a questão da felicidade e a infelicidade. Diz que leva muito tempo para perceber que essas duas questões, né, a felicidade e a infelicidade, dependem da gente mesmo. Porque é muito confortável para o nosso ego acharmos que os outros é que estão fazendo a gente infeliz, né? Quando a gente permite que o nosso ego domine nossa mente e nos faça acreditar que os outros são os responsáveis pela nossa infelicidade, na verdade nós estamos com uma boa justificativa para não assumir a nossa responsabilidade e não evoluir no nosso autoconhecimento. E esse processo, né, diz o Schopenhauer, filósofo alemão do século XVIII, XIX, já citamos aí um par de vezes, né, diz que é nas ninharias e quando estamos desatentos, é nas pequenas coisas e quando a gente não presta atenção, que de fato nós revelamos o nosso caráter. Diz a sabedoria popular que o diabo mora nos detalhes. E normalmente as pessoas acabam não prestando atenção no que fazem quando acham que o que estão fazendo é uma ninharia. Portanto, se formos bons observadores, tanto dos outros como da gente mesmo, nós vamos então ter aí pistas muito boas para evoluir nesse processo de autoconhecimento. Esse trabalho de autoconhecimento através dos outros, né? Essa interação
com outras pessoas, ele é um processo muito comum, né? Existem diversas formas da gente fazer isso. Quando a gente conversa com nossos amigos, quando a gente conversa com nossos familiares e troca ideias sobre o que fizemos ou deixamos de fazer ou como fizemos. Na verdade, nós estamos recebendo informação sobre aquilo que talvez a gente não tenha conseguido enxergar. Assim como esse homem que está com um cesto de maçãs e comendo, provavelmente não está enxergando que tem uma criança aí que gostaria também de ter uma maçã. Além disso, né, nós temos esse processo de autoconhecimento para quem participa aqui do grupo de apoio, né, reforçado, né, pelos retornos que a gente recebe dos nossos colegas de roda de partilha, dos facilitadores. E existe também a possibilidade da gente ter apoio profissional nesse processo, né? Tanto psicólogos como terapeutas, né, têm uma diversidade de técnicas desenvolvidas para isso. Algumas delas só podem ser aplicadas de forma presencial, mas a maioria delas hoje em dia, inclusive, está disponível, embora nem sempre de forma gratuita, através da internet. Existe uma série de técnicas de mapeamento de personalidade, né, como o teste de Myers-Briggs, os testes vocacionais, a teoria do Enneagrama, né, que é uma teoria bem antiga, né, não se sabe exatamente de onde ela vem, e uma infinidade de outros recursos que nenhum deles é uma bala de prata que vai usar a chave, né, de tudo que a gente precisa saber sobre a gente mesmo, mas na medida em que a gente vai usando, né, esses recursos, certamente obtemos informação adicional que a gente não tinha. Outro elemento que é importante frisar, né, é que nós, quando estamos participando de um grupo de apoio, né, geralmente estamos aqui porque estamos enfrentando algum tipo de adversidade significativa, né? E nesse processo, então, a dinâmica intrafamiliar é extremamente importante. Tem algumas questões aqui para a gente raciocinar, né? A primeira diz respeito ao fato de como que os outros membros da família têm ciência das dificuldades que nós estamos enfrentando e vice-versa. Os outros membros da família também têm as dificuldades deles, que nem sempre são as mesmas que as nossas. E aí, na sequência, a gente se questiona, né? É possível a gente fazer alguma coisa para que os outros membros da família, além de mim, possam melhorar seu nível de autoconhecimento? E a resposta é: a gente pode fazer alguma coisa, mas nós não podemos modificar os outros, né? Já já a gente vai detalhar mais isso. A segunda questão que está aqui nesse slide é sobre a possibilidade de existir membros da família que têm sérias dificuldades com esse processo de autoconhecimento. E nesse sentido, então, vale essa segunda pergunta aqui no final do slide, né? Se você observar pessoas, né, na sua família que vivem diminuindo ou negando a existência de sintomas relacionados às adversidades que enfrentam, então isso é um sinal de que elas têm alguma dificuldade. Aprofundando-nos nessas questões, né, temos aqui uma reflexão de autor desconhecido, que diz que
Ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A única forma de mudança que um ser humano tem ao seu alcance se dá através do autoconhecimento, isto é, a gente na gente mesmo, e pela reforma íntima, isto é, pela decisão própria de cada um de se reformar, de fato passar a ter hábitos, comportamentos e valores diferentes. Essa questão é relacionada pelo Bert Hellinger, inclusive, com a questão da adicção, né, que ele chama de vícios. Né? Ele explica que torna-se viciado aquele a quem falta algo. O vício, para essas pessoas, acaba se tornando um substituto daquilo que falta. Então ele pergunta como fazer para curar se nós temos um vício na gente. Diz ele que é muito simples. Basta reencontrar aquilo que nos falta. Isto é, entender o que foi que nos faltou. E o que ele explica aqui, em geral, é o que falta, no caso desses processos que terminam num vício, numa adicção, é a figura paterna. Ele trabalha muito essa questão dos ancestrais, né? E diz ele que, na maioria dos casos, é a ausência da figura paterna que faz com que as pessoas se sintam incompletas. Né? Diz ele que ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Outra questão relacionada à interação da gente com outras pessoas e o autoconhecimento, citada aqui a partir de uma reflexão do escritor colombiano Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, diz respeito às relações amorosas ou sentimentais. Muitas pessoas que não têm um bom nível de autoconhecimento imaginam que encontrando a tampa da panela, como se diz no popular, a alma gêmea ou a outra metade da laranja vão conseguir resolver suas dificuldades. E isso o Garcia Marques diz que não é o jeito correto de fazer. Ele diz que devemos converter-nos numa pessoa melhor e assegurar-nos de saber quem somos antes de conhecer mais alguém. E, nesse momento, então, esperar que essa pessoa possa saber quem que de fato nós somos. Se a gente entrar no relacionamento sem saber quem somos, né, na verdade, nós ficamos à mercê do outro. E isso geralmente acaba de forma desagradável. Generalizando essa ideia, né, para outras circunstâncias que a vida pode nos oferecer, temos essa reflexão aqui do Jean-Paul Sartre, que diz que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Isto é, a gente tem que se conhecer o suficiente, né, para que o importante na vida seja a nossa reação em relação àquelas circunstâncias que os outros nos trouxeram. E se a gente trilhar esse caminho, então, fica sendo verdadeiro essa outra frase de autor desconhecido, né, que diz que quanto mais a gente se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. É a forma correta, né? A ordem de organização
tem que partir, como sempre, do núcleo, do centro, né, da gente, de cada um de nós, a partir do autoconhecimento, para depois trabalharmos as questões